Falávamos no início do Entre Nós, a gente detalha agora o programa anunciado pelo governo, programa Pé de Meia, ou seja, um auxílio a estudantes, né? Entrou em vigor nessa sexta-feira essa lei que institui o programa, uma espécie de incentivo financeiro para aqueles estudantes de baixa renda do ensino médio público, para que eles possam concluir a educação básica. O Márcio Rocha está na linha conosco e traz mais detalhes sobre esse programa. Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente teve a primeira coletiva, temática sobre esse assunto, esse programa Pé de Meia, que anunciou as principais estratégias e diretrizes que serão adotadas também pelo Ministério da Educação a partir de 2024. Esse evento que ocorreu lá no Palácio do Planalto contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. O Ministério da Educação destacou que as políticas foram elaboradas por sugestões da sociedade civil, de governadores, prefeitos, secretários de educação e parlamentares. E durante esse evento, o Poder Executivo, Palácio do Planalto, o governo, destacou que já foram destinados mais de 6 bilhões de reais para o programa Pé de Meia, o chamado programa Pé de Meia do ensino médio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que mesmo que muito se faça, há sempre algum problema na educação, principalmente na educação básica e no ensino médio. É um trechinho que a gente vai ouvir agora. E aqui no Brasil, nós tentamos trabalhar a educação e sempre está faltando alguma coisa para fazer. Todas as vezes que a gente vê uma entrevista de alguém, de algum especialista na televisão, há sempre algum problema na educação. E mais grave é que muitas vezes os graves problemas se dão no ensino fundamental e no ensino médio. E também foram anunciados novos recursos para a escola em tempo integral, que em 2023 vai receber um pouco mais de 1,5 bilhão de reais e que os repasses agora podem chegar a 12 bilhões de reais até 2026. Com isso, o Ministério da Educação espera ter quase 3,5 milhões de vagas no programa, que já teve adesão de 100% dos estados e 91% dos municípios do país. O governo federal também está preparando uma nova rodada do Desenrola Fiéis. Mais de 1 milhão de estudantes vão poder negociar com descontos que podem chegar a 99% das dívidas e 100% dos juros. Em outro ponto, o governo também destacou a proposta para o novo ensino médio, que foi elaborada no ano passado e que já está no Congresso Nacional. Quem comentou sobre isso foi o ministro da Educação, Camilo Santana, que detalha que serão 2.400 horas obrigatórias, com 4 percursos de aprofundamento, além da priorização de oferta da formação técnica do estudante. Quais são as condicionalidades para o jovem? Primeiro, precisa estar inscrito no Cadastro Único. Nós vamos priorizar agora os jovens do Bolsa Família. Depois, que é em torno de 2,5 milhões de jovens brasileiros. Depois, garantir a frequência no mínimo 80% desse jovem vai ter que garantir a frequência ao longo do ano. E recebe os R$1.000 após a aprovação naquele ano letivo, daquela série, daquele ano do ensino médio. Pois é, e por fim o governo afirmou que investiu em educação profissional, tecnológica superior, sendo que foram 721 milhões de reais investidos em diversos estados e municípios do país. Segundo o Ministério da Educação, o dinheiro foi investido em novos campi, laboratórios e também equipamentos para as universidades e institutos federais, pessoal. Tá certo, Márcio. Então, focando especificamente no Pé de Meia, porque muito jovem que pode estar escutando a gente agora pode ficar interessado e já achar que pode ter direito a esse benefício. Então, para ficar bem claro, a prioridade é a população mais pobre, com renda per capita de até R$218, renda por pessoa na família de até R$218, cadastrada no Cadastro Único. Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, cadastradas no Cadastro Único, então, que tem essa renda por pessoa de até 218, os jovens na faixa de frequentar o ensino médio que estejam efetivamente matriculados e com alta frequência têm direito a pedir essa bolsa do Pé de Meia, R$200 por mês. A outra coisa são os R$1.000 a cada ano, depois que o estudante concluir. Esses R$200 que o estudante vai recebendo mês a mês, se ele estiver frequentando, se ele estiver com nota boa, ele vai recebendo ao longo do ano, ele pode utilizar. A ideia é que esse dinheiro seja justamente para o jovem usar, se precisar para transporte, se precisar para o auxílio na alimentação dele para continuar frequentando a escola, enfim, para dar um suporte. Depois desses R$1.000 anuais, aí esse dinheiro o jovem não saca. Ele fica lá como se fosse uma poupança, por isso o nome Pé de Meia,
fica como se fosse uma poupança, uma reserva, para depois de concluído o ensino médio e essa pessoa se inscrevendo no Enem, aí lá na frente ela vai ter esse pequeno pé de meia para tentar iniciar a vida profissional e caminhar com a bagagem já com o ensino médio concluído e com essa pequena ajuda financeira. Uma das propostas, inclusive, Márcio, é que estimular os jovens a se inscreverem no Enem, né? A gente já teve Enem com 8 milhões de inscritos. Hoje está metade disso, né? Pois tem alguns critérios que os jovens precisam cumprir, né, para participar desse programa. Então, por exemplo, falando dos valores, vamos começando do começo, né? Quando efetuar a matrícula no início de cada um dos anos letivos, o aluno já recebe esses R$200 em uma parcela única. Ou seja, quando a matrícula, né, ele for matriculado em cada um dos anos, né, somando tudo, vai dar R$600 no final do ensino médio. E aí ele precisa comprovar a frequência no mês ou na média do período letivo. E aí o aluno recebe 9 parcelas de R$200, vai dar um total de R$1.800 para o estudante assíduo por ano do ensino médio. A gente lembra que a frequência é uma frequência média. Então, por exemplo, se o estudante no mês frequentou 70% das aulas e no outro mês frequentou 90%, então dá 80%. Então ele está dentro. Média. Está na média, então está valendo isso também. Depois de concluir cada ano do ensino médio, o aluno recebe uma parcela única de R$1.000. Para isso, precisa ser aprovado no ano letivo e também participar de algumas avaliações educacionais. O governo cita, por exemplo, o caso dos exames do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, que é usado justamente pelo INEP para avaliar, né, dar um diagnóstico da educação básica brasileira, além de outras avaliações externas que são aplicadas pelos governos estaduais e também aqui pelo Distrito Federal, justamente para avaliar o ensino médio dessas localidades. E vai ter também um pagamento adicional e único no valor de R$200 também para os alunos do terceiro ano que se inscreverem no Enem. Somando tudo isso, vai dar R$9.200 que só podem ser sacados após a conclusão do ensino médio. E aí a gente tem também vários outros critérios. Só para a gente encerrar, pessoal, a expectativa do governo, pelo menos inicial, é que 2,5 milhões de estudantes participem na primeira fase desse programa, porque são, mais ou menos, a estimativa, esses 2 milhões, são os estudantes que estão inscritos no momento no cadastro único. Mas, como esse benefício pode atingir outras pessoas, é capaz desse número aumentar no decorrer dos anos. Então, inicialmente, vai atender 2,5 milhões de estudantes que estão inscritos no cadastro único. Precisa ser estudante de escola pública, 14 a 17 anos, mais os estudantes que participam do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que tem que ter entre 19 e 24 anos, podem participar desse programa também. Mas, em vez deles fazerem, por exemplo, o Enem, eles precisam, para receber aquele bônus que eu falei de quem faz o Enem, enfim, o bônus vai ser pago para aqueles que fizerem o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E aí ele vai receber esse bônus de R$200, que era para o pessoal do Enem, mas para o EJA, né, vai ser para quem fizer esse Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos também. Tá certo. O Márcio esclareceu as dúvidas, então. Obrigada demais, viu, Márcio? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, bom trabalho para